Aqui. Eu? Não, pode ir. Hoje nós vamos contar um testemunho de quando nós perdemos o nosso bebê. Eu e minha esposa, Bruna, o nome dela é Bruna, talvez nunca tenha apresentado aqui. Nós passamos por uma perda gestacional, é assim que fala? Perda gestacional, há um tempinho atrás, e foi um processo muito doloroso e eu estava muito relutante de compartilhar isso aqui com todo mundo, mas há uns 2, 3 dias mais ou menos, Deus colocou no meu coração que eu precisava compartilhar isso com você. Então, se você tem curiosidade sobre essa história ou está passando por uma situação parecida, fica aí pra gente conversar um pouco sobre isso e compartilhar um pouco aqui comigo. Ela tá aqui, ela não gosta muito de aparecer, tá atrás das câmeras, mas na medida que ela lembrar, ela me ajuda a contribuir com esse relato aqui. Essa semana, uma palavra veio muito forte no meu coração, que está em João capítulo 13, verso 7, uma palavra de Jesus para Pedro, que ele fala assim: agora você não compreende, agora você não entende, mas depois você entenderá. Diante das lutas da semana, diante das angústias, todas as nossas lutas que a gente passa, eu me vi refletindo nessa passagem muito forte, porque tem vezes que a gente não entende mesmo o processo de Deus, porque a gente passa por certas coisas. E eu nesse processo, nessa luta durante a semana, essa palavra veio como um conforto de Jesus para mim, dizendo assim: você não entende o processo agora, você não está entendendo por que isso está acontecendo agora, mas depois você vai entender. Meio que assim, confia, tenha fé. Imediatamente quando eu estava refletindo e me apegando muito nessa parte, eu me lembrei dessa questão, desse momento que nós passamos na nossa vida, do processo quando a gente perdeu o nosso bebê, na gestação ainda. Não é um tabu aqui em casa, mas me deu uma vontade muito grande de compartilhar isso com você, nesse momento da nossa vida em que esse é um tema superado e que a gente já passou por isso. Nós somos casados há 11 anos, né? E desde sempre eu quis ter filho, só que para ter filho, para mim, precisava de que algumas etapas da vida estivessem prontas. Na minha cabeça, a gente precisava estar financeiramente estabelecido, eu precisava ter alcançado o sucesso na minha carreira profissional, a gente precisava ter uma casa de um jeito na minha cabeça, ter conquistado algumas coisas, ter vivido algumas coisas como casal para ter o nosso filho. Sempre foi uma demanda, principalmente minha, não é isso, amor? Sim. Só que o tempo foi passando, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca era a hora. Até que deu 7 anos de casados, né? A Bruna falou assim comigo: meu relógio tá apitando, você quer ter filho mesmo? Me colocou contra a parede. Pra você ter ideia, era uma situação que a gente estava totalmente adversa. Eu tinha perdido... Tinha, amor? Tinha. Eu tinha perdido o emprego, Só eu que tava trabalhando. tinha sido demitido, é só ela que estava trabalhando aqui em casa. Eu estava tentando algumas coisas de forma autônoma, mas ainda não tinha virado nenhum negócio. E eu me vi pressionado, ou seja, na situação mais adversa em termos financeiros, ela me pressionou falando: olha, agora que tem que ter o filho ou nunca, né? E aí tomamos uma decisão: não, vamos ter o filho então. E aí fizemos toda a bateria de todo o processo que precisa ser feito quando se pretende ter um filho. Enfim, você que já passou por isso sabe o que eu tô falando. Como foi o processo natural, engravidamos. E assim, poxa, eu fiquei, apesar das dificuldades, né, que acontece, eu fiquei muito feliz. Nós ficamos muito felizes. Ela fez aquela surpresa pra mim, né? Apesar de eu não ter entendido de eu não ter entendido direito. Não foi um negócio assim, você me pegou, você me deixou no lugar pra mim, fez uma surpresa e eu fui... Olhou e não entendeu. Fui ver, não entendi direito, mas depois eu acabei entendendo, fizemos uma festa. E quando a gente descobre uma notícia assim, a gente prepara para comunicar a família, as pessoas que a gente gosta. E a gente fez tudo que a gente tinha direito nesse quesito, não foi? Comunicamos a todas as pessoas mais importantes da nossa vida, a família, todo mundo estava ciente, começamos a ganhar presentes, não foi? Quando a gente
tinha terminado de avisar um casal de amigos que é muito próximo nosso, felizes, comemoramos naquela noite. A gente participou aí dos 3 almoços, 4 em comemoração ao nosso bebê que estava vindo. Já, e assim, quando você tá grávido, quando vocês estão grávidos, quando a gente está grávido, a gente começa a visualizar todo o mar de opções, tudo que vai acontecer, a gente visualiza lá na frente. Até que naquela noite, Bruna notou, né, um sangramento, né, e a gente correu atrás e fomos no médico, fizemos tudo o que precisava fazer, que no fim das contas culminou com o aborto espontâneo. Não precisou fazer, como é que chama? Curetagem. Como é que é? Curetagem. Curetagem, pesquisa aí depois, que eu nem sei explicar direito o que é isso, mas é mais doloroso ainda quando precisa, né? Não precisou, não foi o caso, mas aconteceu no dia seguinte a uma das comemorações que a gente fez e foi muito doloroso. É um daqueles momentos em que, igual a palavra que eu acabei de falar agora, dentro desse contexto, né? Você não consegue racionalizar e entender o processo. É muito doloroso. E eu me vi ali assim, que na cabeça do homem, tá? E parece que pra mulher, pra nossa esposa, ela tá sofrendo mais pro processo da mulher, porque ela tá carregando a vida dentro dela. Parece que nessa situação ela sofre mais. E eu tava sofrendo ali também. E aí a gente se vê numa situação em que precisa, mesmo sofrendo, ser sustentação, dar suporte, mostrar pra esposa que tá tudo bem. E às vezes não tá tudo bem. Não parece que tá bem, mas você precisa mostrar ali firme. E é uma dessas fases que a gente olha pra Jesus e fala: eu não tô entendendo nada, Deus. E aí eu me lembro dessa passagem de novo. É como se tivesse 3 níveis de entendimento, assim. O primeiro é quando a gente não entende no momento, mas depois que passa o processo e acontece uma reviravolta nessa vida aqui, a gente passa a entender por que aconteceu. Tipo assim, quando você tá numa expectativa de um emprego e aquela porta que tá caminhando, tá tudo dando certo para você conseguir aquela vaga e de repente não consegue, e depois você fica sabendo que aquilo não era o que você pensou e na verdade era muito ruim e que Deus na verdade te deu um livramento. Existe um segundo nível na minha visão, que é aquele nível em que a gente não entende o todo. A gente entende que nós ficamos mais fortes, que a gente desenvolve frutos do Espírito de sabedoria para aconselhar pessoas nessa área, mas não necessariamente a gente consegue entender assim, por que eu tive que passar por isso, por que tem que passar por essa doença, por que tem que passar por esse processo de aborto, né? Por que eu? Tem um terceiro nível que você não vai entender agora, nem depois, nem parcialmente. E nunca. E talvez nunca, porque é mistério e só na eternidade. Se você tiver interesse de perguntar para Deus: Deus, por que você me permitiu passar por isso? E Ele senta lá e te explica: olha, eu permiti porque se eu deixasse que você seguisse por esse caminho, você não está comigo aqui agora. De repente é uma situação que a gente nunca vai saber, mas quando a gente é filho e está no controle, quando nossa vida está no controle de Deus, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que ter fé, né, para poder seguir e falar: Senhor, eu não entendo o processo, nem agora, nem depois, e talvez nesta vida terrena nunca, mas eu tenho fé que o Senhor está no controle. Essa perda desse bebê na nossa vida foi meio que no segundo nível, assim, de que eu não entendo completamente hoje. Nós experimentamos esse sofrimento ali durante aquele período, mas que nunca vamos entender completamente. Passou aquela semana seguinte, aqueles dias seguintes, recebemos visitas de amigos. Toda vez que as pessoas vinham aqui, a gente chorava muito, né? E passamos alguns dias chorando, assim, porque foi muito doloroso projetar toda uma vida e de repente ver aquilo tudo ir embora, assim, ó, um piscar de olhos. E diante de todo aquele sofrimento e sem entender, nós conversamos. Você lembra disso? Não. Você não lembra? Nós conversamos assim: foi muito sofrimento, né? Vamos desistir? Ah, lembrei, foi isso. Não foi?
vamos desistir dessa ideia, pelo menos por hora. Foi muito sofrimento e eu não sei se eu estou disposto a passar por isso de novo. Nós chegamos num consenso, né? Não foi nem um pedido meu, nem seu. Nós conversando assim, analisando, né? Tudo que tínhamos vivido até ali. Falamos, a gente não quer passar por isso não. Vamos abrir mão desse sonho. Vamos abrir mão desse sonho. E abrimos ali mão, assim, em consenso, como casal, concordando daquilo. E assim foi, e estava resolvido, assim. Não foi um tema que, nossa, nós sofremos por tomar essa decisão. Foi um período tão intenso de dor que a gente resolveu nos blindar dessa dor. E aí passou esse tempo, não sei quanto tempo depois passou. Eu me lembro... Um mês. Um mês? Eu me lembro que eu estava aqui na cozinha, aqui nesse lugar onde você está vendo. Não estava assim, a gente mudou algumas coisas aqui, mas nesse lugar aqui. E aí veio uma coisa no meu coração, como se fosse a voz de Deus falando, queimando no meu coração, muito forte. E isso que eu queria falar pra você agora. Dessa forma assim, sabe aquele sonho de ter um filho que você tinha e você abriu mão dele? Eu não abri mão desse sonho, porque é plano meu, é como se fosse assim, no meu coração. Caramba, mas eu desisti. E era Deus falando comigo assim, você pode ter desistido, mas eu não finalizei essa obra. Você quer esse filho, eu sei que você quer, eu vou te dar. Foi dessa forma. E aí eu, tá, Deus, mas eu combinei uma coisa. Eu combinei uma coisa com minha esposa. E agora? E aí foi, naquela hora eu falei assim, vai lá e fala com ela o que você quer. E aí naquela hora eu fiquei cheio de dúvida, pensando, nossa, mas ela vai falar, vai brigar comigo, vai me questionar, porque nós chegamos nessa decisão, não tem nem muitos dias. Foi meio assim, vai lá e fala. Eu falei, tá bom. Ela tava ali na sala, né? Não sei o que você tava fazendo lá na sala. Não lembro. Tava sentada no sofá. Não era alguma coisa assim? Tava sentada no sofá ali, fazendo uma coisa, arrumando a casa, enfim. E aí eu, do nada, do Neida. Não foi assim? Falei com ela assim, aqui, é o seguinte, sabe a história do filho? Eu não quero desistir não. Como é que eu falei com você, você lembra? Foi dessa forma. Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Foi seco assim, né? Foi, aí eu não entendi nada e com medo porque eu vi que minha menstruação estava atrasada. Daquilo te acendeu um alerta? Foi. Você falou assim, como assim, do nada? É, do nada. Mas eu sabia que não era do nada. Mas eu falei assim, não tem como explicar, é isso aí. Eu quero ter um filho. O que você pensou na hora? De fazer um teste de gravidez. Na verdade não foi com um mês, foi 2 meses depois. Uhum. Aí eu falei, vou ter que fazer um teste, porque do nada chegar e falar. Do nada, né? Do nada. O homem falou assim, do nada, tem alguma... Ela foi meio que isso, né? Eu lembro que você me contou. Foi. Tipo assim, vai, do nada ele chegou e falou isso, eu vou fazer um teste, porque... Mas não externei, eu só pensei. Ela não falou pra mim, ela só pensou e guardou pra ela. Ela falou... No princípio ela concordou, falou, ah, tá bom, ok, então vamos pensar sobre isso. Mas não revelou nada pra mim, guardou pra ela, não transpareceu nada. Só achou estranho e falou, ok, vamos conversar melhor sobre isso. Acho que no mesmo dia seguinte, no dia seguinte ela foi no dentista e eu fiquei em casa. Auge da pandemia, era o auge, assim, os primeiros meses, aqueles meses de mais medo. Nessa altura tava tanto eu quanto ela já desempregados, né, que ela tinha perdido o emprego dela também nesse período. E as coisas tudo fechadas. Eu lembro que eu tava tomando banho e ela chegou do dentista. Como é que foi lá? Tudo bem? Tudo certo? Entrou no banheiro e aí eu me lembro assim claramente. Eu olhei pra ela, é como se eu tivesse sentido algo Na assim. verdade foi o contrário. Como? Eu que estava tomando banho e aí você falou que foi lá falar comigo. Eu Ah, é pensei que mesmo, é você mesmo, é puxou mesmo. meu Diz- bolso. a memória dela é muito melhor do que a minha. Você que tava tomando banho, né? Que você tinha chegado da rua. Isso. Isso, e aí eu fui lá falar com você. Quando eu bati o olho nela, é como se visse algo diferente, assim. Eu já tinha feito o teste. Você já tinha feito, né? Isso.
eu vi algo diferente nela assim, sem saber de nada. E aí Deus tocou no meu coração e falei, você fez o teste? Você comprou o teste, não foi? Aí ela assustou assim, não foi? Uai, minha bolsa. você... Foi isso mesmo. Uai, você mexeu na minha bolsa? Falei, não, porque não tenho esse costume. Não, claro que não. Não mexi, você sabe que eu não mexo nas suas coisas. E outra, você fez o teste já... E deu positivo. E deu... e deu positivo, não foi? Aí ela, você mexeu na minha bolsa. Você mexeu na minha bolsa, não é possível. Eu falei, não mexi. Aí ela, deu positivo, comprei, fiz e deu positivo e você estragou a surpresa que eu ia fazer pra você. Aí nessa hora que eu falei pra você, aí eu mesmo duvidei. Eu falei, não, você tá brincando com a minha cara, né? Aí você, não, é verdade, pode olhar lá, pega a bolsa lá pra você ver. Aí eu fui na bolsa, peguei. Acho que eu tenho até hoje o teste. Fui na bolsa, peguei e confirmei lá. Deu positivo. No auge da pandemia, nós dois desempregados. Sem entender o processo do porquê nós perdemos o bebê. Mas naquele momento, o Senhor entregou a vitória nas nossas mãos. Nosso filho Ravi tem 4 anos. Desde então tem sido bênção na nossa vida. E naquele momento, Deus entregou a bênção nas minhas mãos. E até hoje eu não entendo totalmente o processo. Até esse dia de hoje, que eu estou aqui falando com você. Que às vezes você chegou nesse vídeo pensando em desistir de um sonho que Deus já realizou no coração dele. Pensando em desanimar porque passou por uma situação parecida com a nossa. Então, deixa Jesus falar contigo, igual falou ali para Pedro em João 13:7. Agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Entregue para Jesus agora e fala assim, Senhor, eu confio, porque se no momento em que eu e Bruna desistimos, Deus tocou no nosso coração, no momento que a gente confiou, Ele entregou a bênção, a vitória. Muitas vezes o processo é dolorosíssimo e a gente sabe disso e às vezes você já até chegou aqui desistindo. Mas Deus nos chama no dia de hoje para falar que se o plano é dele, Ele não desiste de você. E é esse a mensagem que eu queria entregar para você. Que você seja abençoado, que não desista, que confie, que mesmo que não entenda agora, depois você vai entender. E mesmo que não entenda completamente, entregue à vontade do Pai. Espero que você tenha sido abençoado por este testemunho. E se você foi, não deixa de curtir, porque assim o YouTube entende que é conteúdo relevante para entregar para outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem também. E continue orando por nós, pela nossa família. Essa semana tem sido uma semana de muitas reflexões. Eu estou gravando esse vídeo aqui, não sei se vai ser o último vídeo, a gente tinha algumas expectativas para o canal. Eu espero que não seja, mas sabe quando eu estou no processo, no processo de não entender por que certas coisas não funcionam? Eu estou nessa fase agora, pensando se é isso mesmo, mas está no controle de Deus. O que eu estou fazendo agora é confiar e entender que no momento oportuno eu vou entender melhor isso tudo aqui. Que Deus te abençoe, fique na paz.